Manhã de segundona, a casa é sua, já estamos ao vivo pela nossa fanpage facebook.com/Cultura FM Paranaíba. Para você que nos acompanha aqui pelo 106,3, a partir de agora nós já estamos ao vivo, recebendo aqui hoje a Heloína Dias, né? A Elo vai estar junto com a gente numa Casa é Sua a partir de agora. Alex, tá certinho, né? Tá certinho. Vamos soltar a nossa vinheta. A casa é sua. Segundas Intenções. Cultura! Bom, hoje segundona, dia de Segundas Intenções, por isso nós convidamos a Heloína Dias, que vai contar um pouquinho pra gente essa mudança de carreira que ela fez aí na vida dela, como que foi, né, Alex? Você tá com a introduçãozinha pronta? Tô aqui no 2. Aê, Valéria, obrigado. Obrigado. A gente reforça pro pessoal de casa, né, que tá acompanhando a gente pelo rádio. Se quiser acompanhar também pelo nosso Facebook, a gente tá ao vivo. É só acessar facebook.com/Cultura FM Paranaíba. Ou se você está acompanhando a gente também através do culturafmparanaíba.com.br, pode participar de diversas maneiras, tá, gente? É só enviar sua mensagem, sua pergunta, enfim, contar um pouquinho também desse processo da sua vida pra gente. A gente vai nesse bate-papo especial aqui junto com a Heloína Dias, psicoterapeuta, enfim, psicanalista, que está aqui nesta manhã com a gente, nesta segunda-feira, para contar um pouquinho sobre essa transição de carreira. Tem que ter coragem pra mudar, né? Bom dia, Elo. Seja bem-vinda novamente a Uma Casa é Sua, né? Bom dia, agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes. Da última vez que eu estive aqui, eu prometi que eu voltava pra gente contar essa história. E estamos aí, né, Elo? Elo, conta pra gente como que foi esse seu processo, né? Você advogou durante 12 anos. Quando tava tudo pronto, a gente comentava em off que o direito demora, né? Você precisa formar, exatamente. Você precisa passar na ordem, você precisa... A hora que tudo se encaixou, a Elo falou, não quero isso mais. O direito, ele é literalmente um processo em todos os sentidos, né? Sim. Eu formei em Direito em janeiro de 2004... Aí de lá pra cá a gente faz estágio, vem todo aquele aprendizado. Foi uma coisa assim grandiosa na minha vida. Eu aprendi, eu cresci, eu amadureci. Eu sempre gostei muito de direito, ainda gosto. Tenho muita admiração pelos meus colegas da área, pela profissão, né? E quando eu entrei no direito, eu tinha 17 anos. 17 anos na época? Nossa, gente. Então, assim, eu era muito nova naqueles tempos, né? Hoje, as crianças, adolescentes de hoje, parece que eles estão mais prontos, alguns, né? Mais maduros, sabem o que querem, enfim. E aí, essa idade lá atrás, eu não tinha essa maturidade, não. Eu fui construindo esse processo de maturidade no meu profissional mesmo. Uhum. Então, eu fiz o curso, vim para Paranaíba, porque a família do meu marido é daqui, eu vim para cá. Eu vim para cá em 2007 para 2008 e aqui eu comecei a trabalhar, fui para escritório e a gente é aquele processo, né? A gente vai caminhando. E quando foi esse start que você falou, não, agora nesse momento o direito já não tá me agradando mais, não tô me sentindo satisfeita na profissão, como que foi isso? Quando eu fui fazer direito, eu tinha duas opções. Eu queria direito ou psicologia. Então a psicologia já estava aí. Já estava aí, sempre esteve. Tava ali no fundinho, esperando o momento certo. Esperando o momento certo, com certeza. E aí, naquele momento, muito nova, né? Eu falei, vou fazer direito, porque tem um caminho amplo. Meus pais também me aconselharam, né? Porque muito imatura, eu não sabia ainda o que eu queria. E aí, eu segui esse caminho. E quando eu fui trabalhando, fui conhecendo, não que eu não gostasse do direito, como eu disse, eu nunca deixei de gostar do direito. Uhum. Eu só via que meu último trabalho foi assim, o principal para me falar realmente não é a paixão da minha vida. Eu trabalhava aqui foi num o grupo, limite. E esse grupo eram pessoas assim, eu tinha um colega em especial muito apaixonado pelo direito. Nossa. Muito mesmo, assim. Eu falava, gente, caramba, eu quero ser assim por algo. E ele muito apaixonado pelo direito e a gente trabalhava em conjunto. Eu via que quando a gente ganhava algum processo ou era algo positivo para nós, a vibração dele, não que eu não gostasse, lógico, eu ficava feliz, eu gostava, mas para mim passava. Era algo que
passava. Era momentâneo, né? Momentâneo. E pra ele não, ele levava aquilo, ele falava aquilo, às vezes passava um mês, ele falava, olha, aquele processo. Eu falava, gente, realmente eu não tô no lugar certo. Então eu quero ter essa paixão. E aí eu comecei a buscar em mim o meu propósito. E aí foi um processo de crise muito grande. É um processo de crise. A gente pode dizer que é uma parte de crise existencial misturado com insatisfação profissional, tudo isso, Heloína. A crise, assim, que eu percebi em mim era assim, como que eu vou fazer pra mudar? Porque eu já fazia psicologia, eu comecei em 2012 a psicologia. E aí isso foi em 2017 que aconteceu. Eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu começo do zero? Eu devia ter feito isso antes. Aí você gera aquela crise. Meus pais sofreram, pagaram uma faculdade pra mim, eu morei fora. Parece que era uma questão de honra, eu devia isso a eles, né? E aí um dia minha mãe falou assim pra mim, acho que ela viu o meu sofrimento e minha mãe é muito sensível, assim, a perceber as coisas. Ela te olha, ela te sabe, mãe, né? Mãe pelo sabe. telefone. Ela falou assim, filha, eu acho que você deveria fazer. É muito a sua cara, né? Ela falou, então... E aí eu senti tão segura com aquilo que aquele dever que eu tinha, falar, poxa, mas eles sofreram por mim e eu vou agora abandonar, né? Foram 5 anos de sofrimento, assim, para eles, porque é uma despesa, né? E eu vou agora abandonar. Mas com aquele aval dela foi tão mágico, assim, que eu falei, olha, eu vou. E mesmo assim eu precisei trabalhar a mim, de verdade, o que eu queria para mim, as minhas crenças, porque o que eu sofria muito era como eu vou sair daqui, eu nunca mais vou ganhar o que eu ganho aqui em outro. São crenças, a gente vai enraizando várias crenças que hoje eu percebo no processo clínico, o sofrimento e até adoecimento de muitos pacientes com isso. E às vezes você tem uma crença com relação a algo, mas a gente não percebe que a gente gira em torno daquele processo e aquilo traz muito sofrimento. Heloína, durante esse seu processo, você ali fazendo psicologia, você ainda estava advogando, né? Tava. Você ainda estava advogando, é aquele momento que você estava conhecendo a psicologia em si e continuava no escritório. Como que você encarava esse momento, assim, esse novo da psicologia com aquela coisa ainda da vivência ali do dia a dia do escritório? Olha, quanto mais eu experimentava do desenvolvimento humano, digamos assim, menos eu tinha interesse de ficar no direito. E aí eu fui para São Paulo, fui fazer psicanálise, fui fazer o curso que foi assim primordial, que eu cheguei realmente, chutei o balde com toda a coragem, foi a programação neurolinguística. Porque ali eu consegui trabalhar tudo que eu tinha de negativo. Né, que eram as minhas crenças, aquilo que eu acreditava, como que eu ia recomeçar naquela altura do campeonato com filho, com casada, né? Eu não tinha como. Como foi o apoio da sua família nesse momento? Olha, foi total. A minha família foi total. Os amigos, alguns sim, outros, meu Deus, que loucura, como assim você vai fazer isso? Né? Porque assim, o que eu buscava inicialmente no direito, né, naquele início de maturidade, era concurso, porque na minha cabeça, olha as crenças, né? É aquela questão, pelo dinheiro e pela estabilidade, nem era pelo cargo. Hoje, quando eu olho para trás e vejo todos aqueles cargos que eu prestei concurso, eu não tenho sonho de exercer nenhum. Eu não seria feliz em nenhum, eu ia trabalhar, eu ia existir, eu ia sobreviver, era apenas isso. Tem um cargo seguro somente, nada mais. Somente. Graças a Deus nunca deu certo. Mas realmente você tocou num ponto importante, né, Heloína? A gente aproveitar esse gancho, né? Porque a gente sempre espera o apoio da família e nem sempre a gente vai ter esse apoio positivo, né? Há sim exceções, mas na maior parte é contrário. Não, você está louco? Pra que isso? Vai trocar um serviço seguro desse para uma área ainda que você não conhece, ainda não estudou, nunca entrou. Você pode passar por dificuldades financeiras e aí? A gente não vai te ajudar, não. Esse é o pior momento da pessoa, né? Porque ela gosta daquilo, ela ama aquilo, mas infelizmente ela não vai tomar essa decisão por causa de um parente que simplesmente talvez não conseguiu realizar o sonho dele, não mudar de vida também, isso acaba afetando a gente, né? Exatamente, assim, graças a Deus, eu sei que não é fácil, não é todo mundo que tem esse apoio da família. Geralmente quando a gente faz transição a gente é mais criticado do que apoiado, mas eu tive o apoio dos meus pais,
da minha tia, irmã do meu pai. Um dia eu cheguei lá, nem estava pensando em fazer transição de carreira, ela mora em Cacilândia. E aí ela me abraçou, ela sabia que eu estava fazendo psicologia e tal. Ela falou, nossa, filha, ela me chama de filha. É tão a sua cara, a tia te vê fazendo isso. E foi coisas que foi crescendo dentro de mim, né? Mas assim, o ponto-chave de tudo foi meu marido, lógico, né? Sem ele eu não poderia fazer isso assim com o filho. E ele, no início ele ficou meio assim, mas como, né? Mas depois quando ele viu que não tinha saída, ele falou pra mim, não, anoitece e não amanhece, vai. E eu fui. Eu comecei em casa, atendendo 1 ano em casa, e depois eu fui para aí que eu fui para as clínicas. Perfeito. A gente pode colocar assim que o dia a dia, o termômetro, né, na atual profissão da pessoa, pode ser alguns indícios que ela deve mudar de carreira, por exemplo, Heloína? Tem algumas dicas importantes que a pessoa ela pode perceber isso, enfim, ela sente esse desejo e deve ficar atenta a isso? Sim, eu acho que foi algo que eu arrastei muitos anos, uns 5 anos mais ou menos. Não é tão simples. 5 anos prolongando isso, essa mudança? Por aí. Não é de um dia para o outro? Não acontecem assim. Até porque eu estava num outro processo de aprendizagem, né? Eu gostava do direito, mas eu queria outra coisa. Eu falo que é propósito de vida. O que nós viemos fazer aqui? Eu falo que o essencial de tudo foi a fé, em primeiro lugar. Eu sempre falei com Deus, qual é o meu caminho, né? O que eu preciso fazer? Para onde eu vou? Então, apesar desses cursos, tudo ter me dado uma força, uma fortaleza, porque a fortaleza é eu acreditar em mim, eu olhar para mim com o potencial que eu tenho, acreditar em mim, acreditar que vai dar certo e recomeçar. E todos nós somos assim. Às vezes eu pego pacientes adoecidos porque perdeu um emprego e colocou naquele emprego o sonho da vida. E quando você vai trabalhar, é as crenças que eram o sonho da vida. Aquele emprego não significa nada. O que significa é o que ela depositou naquilo. Então, hoje eu encontro pessoas que sofrem nesse processo, que estavam em trabalhos que não amavam, né? Não tinha prazer de estar, às vezes adoecido, sofrendo. E aí a gente ali encontra. Eu tive vários pacientes que até do direito, tive uma em especial que eu gosto muito, que eu lembro, que estava pronta para tudo. Ela tinha total condição de tudo, concurso, era que ela estava se preparando e de repente ela foi para a área da saúde. Quando a gente começou a tratar, que ela começou a ver realmente o que importava na vida dela, o que ela tinha prazer de fazer, o que ela tinha paixão de fazer, e aí ela seguiu. Heloína, tudo isso entra dentro de um planejamento, né? A pessoa, ela está na sua profissão atual, se ela pretende fazer essa mudança para aquilo que realmente ela gosta, ela deve começar agora, deve estabelecer alguns parâmetros para começar a fazer essa mudança, que tipo de curso ela tem que fazer para fazer essa transição, para de alguma maneira já entrar nesse mercado que ela realmente quer, segura, né? Sem nenhum tipo de medo. Sim, eu aconselho quem tem sonho, vontade de mudar, que às vezes não está acreditando naquela mudança, ou coloca assim, isso não é para mim. Eu tive muito tempo de falar, não, isso não é para mim. Então, assim, procura primeiramente um profissional, para que aquilo ideal, seja... né? O ideal, para ver se o que está acontecendo por trás dessa decisão. É isso mesmo? Não é? Porque essa pessoa também vai fazer algo que nem é, depois não gosta, aí sai de novo. Então, para ser uma coisa mais certa, procure um profissional, uma ajuda, faça uma terapia, faça um curso de desenvolvimento humano. Esses cursos são muito bons, porque eles trabalham aquilo que a gente tem dentro de nós, de verdade. Eu encontrei dentro da psicanálise, assim, a paixão da minha vida de verdade. E todo o curso da psicologia, eu falo quem me viu, quem me vê, né? Eu falava, não, jamais eu vou trabalhar com a psicanálise. Não, quando eu conheci a ciência hermenêutica, né, da interpretação da psicanálise, de verdade, como ela atua, como ela age, os resultados que ela tem na vida do outro, foi assim, foi a decisão mesmo. Então, quem tem sonho, quem tem vontade, não desista. Eu tinha tudo para desistir nesse caminho. O curso mais longo que eu fiz foi o da psicologia, porque eu tive filhos no processo. Eu não precisava disso, eu não precisava de sofrer, eu não precisava estar ali, tá? Financeiramente, assim, falando. Graças a Deus eu tenho minha família que me acolhe, me apoia.
Mas eu não desisti. Interessante que dentro dessas mudanças, igual você falou, né, Heloína, vamos pegar um gancho, tem esses processos que às vezes não pode sair como planejado, né? Tem toda uma situação no meio que pode acabar influenciando a pessoa a desistir dessa mudança, né? Exatamente. Então, assim, eu tive filho, eu precisei parar por uns 2 anos e meio, precisei trancar a universidade, porque aquele momento de ser mãe tinha muita coisa em jogo, né? Muita situação envolvida, né? Já tinha tido a perda do primeiro filho, que tinha nascido prematuro, ficado 2 meses internado. Aí depois veio o Rafael, tudo nesse processo, né? Quando eu iniciei a psicologia, eu tinha 16 dias de luto. Nossa. E eu estava ali. E aí, quando eu fiquei grávida do Rafael, eu precisei dar uma pausa. Agora eu preciso respirar, eu preciso viver esse momento da maternidade só, para depois pensar em outras coisas. Deu medo? Você pensou em desistir nesse período? Várias vezes. Achou que não era mais para continuar na psicologia? Eu nunca pensei em desistir, porque eu achei que não era para mim, é pelo cansaço mesmo. Cansaço da pessoa. Era muita coisa, muita atividade, filho, casa. Então, assim, eu tô sempre envolvida em muita atividade. Eu falo, eu não consigo não ter isso. Eu tento diminuir, mas nunca dá. Sempre aparece alguma coisa a mais. Elo, esse momento de pausa, né? Para quem, de repente, tá aí naquele sufoco da faculdade. Como que você vê esse momento de pausa? Ele é importante. Acredito eu, né? Às vezes as pessoas acabam desistindo por uma questão de, nossa, tá tão difícil, mas não pensam em dar uma pausada e voltar num próximo semestre, né? Acaba desistindo. Como que você vê isso? É um processo extremamente importante para tudo hoje. Eu aprendi a dar pausa, coisa que eu não fazia. Abraçava muito o mundo e aquilo só me prejudicava. E hoje eu vejo assim as pessoas numa agitação, né, numa vida, numa correria, que a gente esquece de olhar pra gente, dar uma pausa e falar, não, agora esse momento eu preciso. Eu não gostaria de ter deixado a minha turma para trás, porque a gente se amava muito, era uma turma muito bacana, mas assim, eu precisei fazer escolha, eu, meu filho ou a universidade naquele momento. Então eu falei, bom, eu já tinha um trabalho, porque eu ainda trabalhava no direito. Falei, eu vou parar, vou dar uma pausa, não é o fim, vai ser um recomeço depois. Então hoje, para tudo eu faço, às vezes no trabalho, às vezes chega momentos que eu tô esgotada. Eu percebo que aí eu preciso dar uma pausa. Às vezes eu paro uma semana e vou devagar. Então, assim, a gente precisa aprender isso, é muito importante. E aquele momento, para mim, ainda era mais importante. Eu precisava lidar com várias coisas minhas. Sentimentos, emoções. Eu precisava pôr tudo no lugar para receber uma criança bem. E acredito que para a mulher não seja muito fácil não, né, gente? Porque envolve muita coisa, né? São hormônios mais diferentes do que os homens, né? Que tem aí a situação, digamos, um pouco mais tranquila, né? Já as mulheres têm um poder de influência ainda maior, né? Porque é família, é filhos, hormônios, tudo isso afeta, né, Heloína? Sim. E acaba que sendo uma carga, né, mais pesada pra gente. Com certeza, né? Uma carga maior pra mulher. Sim, é onde a gente vai se sentindo cansado, esgotado, né? Às vezes eu recebo hoje no processo clínico muitas pessoas com essas experiências que a gente consegue orientar, ajudar a delegar funções, colocar tudo no seu devido lugar. E essas pessoas, após essas consultas, se conhecer, sair desses processos, digamos assim, que a pessoa não se conhece, ela se coloca para baixo para todo tempo, ela de alguma maneira já começa a mudar seu pensamento. É uma parte, digamos assim, uma reprogramação mental, né? Exatamente. E assim, é fascinante. Por isso que eu falo a diferença do que eu tinha no direito com o que eu tenho hoje nesse trabalho da psicoterapia, que é fascinante, eu não esqueço. Eu guardo, eu vibro. Faz 5 anos, não tem importância. Eu tô lembrando, eu tô vibrando, nossa, o resultado do outro. Por isso que eu falo sempre que é um propósito de vida. O que é o propósito de vida? O que eu vim fazer aqui? Né? Eu vim ajudar outras pessoas a encontrarem, a transformarem a própria vida, a encontrarem o seu caminho de luz para viver bem, para viver melhor. E isso é o que eu dou ali na clínica. A minha doação ali é para isso. Eu acredito que um pensamento que você mude, que traga um benefício para você, para mim é uma vitória já.
Elô, pra gente Perfeito. fechar o nosso bate-papo de hoje, deixa uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento, para encorajar essas pessoas que de repente tá ali sofrendo de um trabalho, tá com aquela questão, nossa, será que eu mudo de profissão? Será que não? Será que vai dar certo? Já estou acostumado aqui com esse meio, eu mudo, não mudo? Deixa uma mensagem para encorajar essas pessoas. Sim, passei muito por esse processo, sei como é que essas pessoas se sentem. Então, o que eu posso deixar para vocês hoje é que nunca desista dos sonhos, persistam, tenha força, tenham coragem, tenha fé, ouça a voz de dentro, não de fora, do que o seu coração fala, tá? Do que você tem no teu coração, do que você veio fazer aqui. Talvez se você esteja num trabalho que não seja aquilo que você realmente quer, ou numa vida que não seja aquilo que você realmente quer, busque ajuda, busque condições para você alavancar, sair desse momento e ter uma vida de prosperidade, de abundância, que eu costumo dizer, a prosperidade e a abundância, primeiro ela começa dentro de nós. Perfeito. Certo, Alex? Bom, isso gente, aí. esse foi o nosso bate-papo aqui com a Heloína Dias, ela contando pra gente um pouquinho dessa transformação que ela fez, né? Do direito da advocacia pra psicologia, vamos colocar assim. Você que perdeu o conteúdo, Alex, vai ficar disponível em facebook.com/Cultura FM Paranaíba. Esse isso aí. foi o nosso Explicando Direito de hoje. E no rcn67.com.br, Direito não. hein? O pessoal vai poder acompanhar aí o Segundas Intenções, hein, Valéria? Segundas Intenções. Segundo, ainda não é... Não, é quinta-feira. É quinta-feira. Calma. Bom, gente, tá aí, a gente agradece, tá bom, Elô? Obrigado pela sua participação, Eu que pela agradeço. disponibilidade de tempo de estar junto com a gente aqui na Cultura numa Casa Sua. Muito obrigada. Na Cultura FM você curte os bons momentos de hoje É que o meu coração é gado demais. Cê toca um berrante, ele vai. e relembra os bons momentos também.